minhas amigas, meus amigos, povo brasileiro. Nesta nossa live de hoje, é quase que mais um comentário sobre o desmonte da justiça no Brasil, como eu falei anteriormente em outra live. Mas, sob outro olhar, para tentarmos entender como isto está acontecendo, sob e com a perplexidade e omissão da população e da sociedade brasileira de um modo geral. Se ainda não é inscrito, inscreva-se, dê seu like, compartilhe, ative o sininho para ter acesso todos os dias às nossas lives neste canal. Minhas amigas, meus amigos, o ministro Alexandre de Moraes, mais uma vez, deu um cacho de bananas para o Congresso Nacional. Bananas aqui no sentido figurado, que é o que parece representar hoje os senadores e deputados, em uma afronta e absurdo desrespeito ao Congresso Nacional. O ministro Alexandre de Moraes representa o próprio espectro assustador que reflete o Superior Tribunal Federal, STF, e que me recuso a chamar de Supremo Tribunal. Esta é a maior corte de justiça do Brasil, mas que está usurpada e dominada por 11 togados, sendo que apenas 2 a 3 são juízes de carreira e que sentam em suas cadeiras, mas o resto deles são meros advogados de porta de cadeia, expressão vulgar para operadores do direito de pouca ou nenhuma expressão e envergadura, alguns, inclusive, com reprovação em concursos para a magistratura. Esses advogados, na condição de ministros da corte, por indicação de apadrinhados políticos, no cargo e mandato de presidente da República, com certeza, a maioria são os requisitos exigidos por causa pétrea, que é o notável saber jurídico. Desculpa. E essa exigência, ela também não está à altura dos senadores, que são, assim, os senhores com mandatos populares para aprovar, por meio de uma sabatina, os nomes indicados pela presidência da República. Isto porque é fato que a maioria dos membros daquela Casa Legislativa, que é o Senado Federal, é composta de parlamentares analfabetos funcionais ou desqualificados, sem qualquer conhecimento da área jurídica e do judiciário, e, escandalosamente, grande parte deles é possuidora de ações judiciais que constam em suas capivaras, que são os processos criminais de todos os tipos, conforme fato noticiário da grande imprensa nacional, quando adotavam jornalismo sério, ético e de imparcialidade no combate aos próprios ficha suja que povoam as duas casas do Legislativo, neste caso. No Congresso Nacional, com seus 51 tons de várias cores, a maioria vermelha, tem como linha de ação o esgarçamento vergonhoso da justiça sob todo o seu arcabouço. Os desmandos no STF e judiciário brasileiro de um modo geral já sinalizavam de anos e anos, mas ao que parece se aturava numa normalidade, aliás, esquisita, que a sociedade e a população brasileira se calavam e se omitiam como cúmplices. Naquela ocasião, deu-se início ao esgarçamento também institucional dos poderes constituídos. E assim, o STF, não a instituição, mas seus membros, começou a enxergar que eles, os ministros, poderiam representar um poder supremo conforme a suposta representatividade no nome e na sigla,
Supremo Tribunal Federal, e assim foram experimentando avanços caracterizados como interferência sobre outros poderes: Executivo, Presidência da República, governadores e prefeitos, e Legislativo, Senado, Câmara Federal, Assembleias Legislativas Estaduais e câmaras municipais, vereadores, com suas ações de decisões sobre atos de gestões de governos, anulação de decretos administrativos e outras infinitas decisões intervencionistas. E viu que isto era bom. Transparecia a potência do Poder Judiciário e, de pronto, foram avançando até que houve a ousadia de um ministro e, na época, presidente do STF, também presidi uma sessão na Câmara de Deputados em Brasília, a do julgamento final do impeachment da presidente Dilma Rousseff, na qual o ministro Ricardo Lewandowski comandou e presidiu o próprio processo. E naquela ocasião desta sessão de julgamento, Ricardo Lewandowski permitiu votação em separado da perda de mandato da presidente afastada, Dilma Rousseff, e da inabilitação para exercer funções públicas por 8 anos ou não. A votação em separado foi pedida, pasmem, envergonhem-se, pelo Partido dos Trabalhadores, o PT, por meio de destaque que fora acolhido, claro, pelo ministro Ricardo Lewandowski. Ou seja, naquela ocasião, foi implantado o primeiro jabuti no abecedário do juridiquês, por meio de filigrana e imoral, ao modificarem a Constituição brasileira por meio de um destaque, o que foi um absurdo. E de lá para cá, desculpem, como disse há anos o magnânimo baiano Rui Barbosa, de tanto ver agigantarem seus poderes nas mãos dos maus, o povo, aliás, e a sociedade brasileira, acabaram vendo reduzidos seus direitos e o esgoto do podre poder passou a enlamear cada vez mais todas as demais instituições brasileiras. E de lá para cá, de fato, sob a ditadura dos homens maus, agigantou-se o judiciário, que criou asas e, como aves de rapina, passou a sobrevoar livremente e tornar ilimitados seus podres poderes através de chincanas inconstitucionais, por isso mesmo imorais, e até de corar até mesmo a própria vergonha. Portanto, todas as bizarrices, como jabutis em cima de árvores, as filigranas do juridiquês empedernido, estão se tornando uma vergonha, uma vergonhosa normalidade que, infelizmente, o país está sendo obrigado a tolerar. Alexandre de Moraes, mais uma vez, não atendeu ao convite do Senado para explicar suas ações e decisões inconstitucionais de desrespeito e de afronta ao país. Mas ele, o Alexandre de Moraes, nem é tão culpado assim pelo seu autoritarismo ditatorial. Com ele estão todos os 10 ministros do STF, incluindo os 2 recentes ministros indicados pelo atual presidente Jair Bolsonaro, e também mais Ministério Público por omissão e a própria PGR,
Procuradoria-Geral da República por absoluta covardia. Esta é a realidade, o que está acontecendo hoje no nosso país em relação à justiça desta nação. Se gostou desta live, se não for ainda inscrito, inscreva-se, dê seu like, compartilhe e até a live de amanhã. Um abraço.